Olá, amigos, como estão? Desejamos que todos estejam bem. Sua vida física, sua saúde, a sua família, é nosso grande desejo. Muito bem, tem surgido bastante controvérsia sobre a questão sobre quando a pessoa morre. Quando uma pessoa morre, ela vai para algum lugar, existe um corpo, existe uma alma que separa do corpo, que vai para um outro lugar. O que realmente as pessoas sabem, o que sabem os mortos? Os mortos sabem alguma coisa? Quando vamos em funerais, nós vimos as pessoas dirigir mensagens para as pessoas, para o morto, e ficamos assim com uma interrogação, né? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus tem a nos dizer se sabem os mortos alguma coisa, ou para onde realmente uma pessoa quando morre, realmente para onde ela vai. Porém, vamos orar antes. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede e podemos compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ver essa questão. Lá no livro de Jó tem alguns textos que nos traz bastante clareza sobre isso. Por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 14, veja o que diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Quando a pessoa morre, ela vai tornar a viver? Quando será isso? Ou a pessoa vai ter uma vida após a morte? Como que vai ser isso? Também lá no livro de Jó, no capítulo 3, vai falar da vida de Jó, e aí vamos ver também algumas questões. Jó 3, verso 11 diz assim: por que não morri eu na madre? Jó está dizendo, está lamentando o que ocorreu, a tragédia que ocorreu com sua família, e ele está lamentando aqui. Por que não morri quando lá no ventre da mãe? Por que não expirei ao sair dela? Porque, verso 13, assim, porque já agora repousaria tranquilo e dormiria então, e haveria para mim o descanso. Então, ele começa a perguntar e, ao mesmo tempo, trazer resposta. Porque já agora repousaria tranquilo e dormiria, ou seja, na sepultura. Verso 14 diz assim, ó: com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus. Então Jó está dizendo que quando ele, primeiro ele lamentou, né, porque ele não morreu já no ventre da mãe. Muito bem, e disse também, se ele tivesse morrido, ele estaria repousando, ele estaria isento de toda essa amargura e sofrimento que ele estava passando. Então aqui também ele disse que ele estaria com reis, ou seja, tanto reis como os pobres vão para a sepultura. E o texto diz também, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, esse é o lugar lá onde as pessoas ficam, as pessoas grandes constroem grandes mausoléus e lá colocam os seus mortos. Aí no verso 16 a 19 diz assim, ó: ou como aborto oculto, eu não existiria como criança que não... Ou seja, eu preferia ter sido abortado, ter morrido até na forma de um aborto. Verso 17 diz assim, ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ou seja, lá na sepultura cessa a perturbação. A pessoa que morre não vai perturbar e não vai ser perturbado. O verso 18 diz assim, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Verso 19, ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Então aqui está descrito, na situação de Jó, uma questão de que Jó desejou não ter nascido. Posteriormente, Jó disse, bom, se eu morresse, acabaria o meu problema, a situação de amargura, de angústia, porque eu ia para o pó e aí toda a minha angústia ia terminar, porque lá eu estaria com os reis que constroem seus mausoléus. Também o texto diz, estaria lá com os grandes, com os pequenos. E esse texto nos revela que quando nós morremos, realmente nós vamos lá para a sepultura. Agora vamos utilizar alguns textos da Bíblia que vai nos trazer clareza relativo a se existe consciência, os mortos sabem alguma coisa? E quem pode responder bem isso é Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e já o verso 10 diz assim, ó: tudo que tiver a mão para o fazer,
faze conforme as tuas obras, para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então Salomão está nos dizendo, sábio Salomão, dizendo assim, ó, tudo que tiverdes de fazer, tudo que nós, eu, você, meu amigo, tiver de fazer, faz enquanto você está vivo. Porque lá para onde nós vamos, um dia, quando nós morremos, por idade ou por alguma situação adversa, quando nós morremos, quando nós vamos lá, não vai haver mais obras, vai cessar todas as nossas ações, as nossas obras. Isso mesmo, tem que fazer durante enquanto está vivo. Agora eu vejo o que diz o verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Uma coisa é certa, nós sabemos, conforme no vídeo anterior, que consequência do pecado, nós sabemos que vamos morrer. É inevitável que vamos morrer, uns mais cedo, outros mais tarde, mas vamos morrer. Agora o texto também diz, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então os mortos ficam em um estado de inconsciência absoluta. Então não é correto em um funeral dirigir alguma mensagem para o morto, mas sim para os vivos, com este alerta, ó, que tu vai fazer, faz enquanto você está vivo. E mensagem para que quando a pessoa morrer assim como um salvo. Continuando, no verso 5 diz assim, ó, porque a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Então todas as nossas ações, tudo ódio, amor, inveja, coisas boas, coisas ruins, tudo quando morremos, cessa todas as nossas ações ou as nossas obras. Tudo deixa de existir e a pessoa simplesmente vai estar na sepultura. Isso mesmo, não vai para nenhum outro lugar a não ser a sepultura. Isso mesmo. Agora vejamos o que diz lá ainda no Eclesiastes, capítulo 12. E o verso 7 diz assim, ó, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Lá em Gênesis 2,7 diz que Adão foi criado do pó da terra e Deus fez isso. Soprou fôlego de vida no nariz de Adão e Adão se tornou uma pessoa viva, um ser vivo. Agora aqui o texto está nos dizendo que quando morremos, ocorre o inverso. Esse sopro de Deus que Deus deu para Adão, o mesmo sopro de Deus existe. Cada um de nós temos o sopro de Deus. Nós respiramos. Quando nós morremos, nós inspiramos, nós paramos de respirar. Isso é o sopro de Deus que pertence a Ele, evidentemente, sobe para Ele. Esse não é uma alma, não é uma entidade que separa do corpo e vai para Deus, e fica o corpo na terra e a alma em um lugar, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limpo. Isso não existe. O texto, esses textos juntos, corretamente compreendidos, não permite entendermos de outra forma. Fica aqui o livre-arbítrio para se entender da sua maneira, porém, o texto está nos dizendo que é de forma diferente. Veja o que diz lá no Salmo 146, verso 4, diz assim, ó, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, quando a pessoa morre, esse fôlego, espírito, fôlego, alma, tudo é relativo a uma pessoa viva. Quando a pessoa morre, sai isso, perece todos os desígnios, não tem obra, não existe ação nenhuma de uma pessoa morta, independente se ela teve uma vida boa, correta, justa ou uma maneira errada e injusta, independente. Cessam todas as nossas ações. Portanto, é muito importante entendermos dessa questão de que tudo que devemos fazer corretamente enquanto estamos vivos. Lá no livro de Lucas, que é muito utilizado para as pessoas, para dizer que quando a pessoa morre, ela vai recompensada imediatamente após a morte. Nós vamos ver se isso é verdade. Lucas 23, 43 diz assim, Jesus lhe respondeu, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso que Jesus disse para
para um dos dois ladrões, lá quando Jesus foi crucificado, ele disse para um, assim, ó, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo para esse ladrão lá na cruz, o ladrão chamado ladrão bom, que ele ia estar e receber a recompensa naquele dia mesmo, e Jesus estar com ele lá no céu. O que tudo indica, esse ladrão foi salvo, né? Será que Jesus estava dizendo isso? É importante entendermos corretamente o termo, as expressões bíblicas utilizadas. Em verdade eu te digo hoje, ó, hoje, estarás comigo. Então, pelas regras do português, é obrigatório termos uma vírgula que separa a frase. Diz assim, verdade, vou te dizendo hoje, agora estou te dizendo, no futuro estarás comigo no paraíso. E temos alguns textos da Bíblia, a palavra de Deus, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 20, verso 1 e o verso 17, vai nos dizer que Jesus realmente não subiu ao céu naquele mesmo dia. João 20, verso 1, diz assim, no primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada, sendo escuro, viu que a pedra está sido removida, ou seja, Jesus havia morrido e ressuscitado. Agora veja no verso 17, diz assim, ó, Jesus disse, ó, recomendou-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os seus irmãos e diz-lhes eles, subo para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então Jesus, bastante dias depois, 40 dias, nós vamos ver agora no livro de Atos, Jesus não tinha subido para o Pai. Então como poderia o ladrão na cruz ter ido com Jesus naquele mesmo dia para o céu? Então, analisando esses textos, fica evidente que realmente o ladrão não foi recompensado imediato, nos dizendo também que quando morremos, não somos recompensados quando morremos, ok? Então é muito importante entendermos corretamente. Veja Atos 1, verso 3, diz assim, ó, e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus ficou ainda 40 dias na terra, após ter morrido, ressuscitado, ele apareceu para vários grupos de cristãos depois da sua ressurreição. Então, portanto, fica aqui a prova muito clara que o ladrão não foi recompensado naquele dia, e fica evidente também para nós hoje que quando uma pessoa morre, ela não é recompensada no ato da morte. O morto não vai para lugar nenhum, vai simplesmente para a sepultura. E agora nós vamos ver um caso bem específico, que vai ser o caso de Davi. Lá no capítulo 13 do livro de Atos, Atos 13, verso 22, diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então Davi foi considerado lá no fim da história dele, da vida dele, como um homem segundo o coração de Deus. Então, uma pessoa muito amado por Deus, Davi. Agora vejamos no mesmo livro, lá do livro de Atos, ainda agora no capítulo 2, veja só o que diz, falando ainda de Davi. Atos 2, verso 29, diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e no seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então Davi, quando morreu, ele não foi recompensado de imediato e nós vimos que Davi era o homem segundo o coração de Deus, ok? Verso 34 diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse, Senhor, Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Porque Davi não subiu aos céus. Então Davi não foi recompensado após a sua morte, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Então vimos aqui uma série de textos, numa ordem que realmente nos permite
de saber, compreender que quando nós morremos, quando uma pessoa morre, ela vai para a sepultura. Isto mesmo, e vimos também que as pessoas quando morrem, elas não sabem absolutamente nada. Toda a sua obra aqui nesta vida, que ela tiver de fazer o bem ou fazendo o mal, elas não serão punidas quando morrem, não vai para o céu, nem para o inferno, nem para qualquer outro lugar, mas vai para a sepultura e vai guardar um momento específico. Conforme vamos ver, o caso de Lázaro é um exemplo bem claro disso, está no livro de João, no capítulo 11, verso 42, diz assim: e tendo dito isso, o caso de Jesus, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele se dirigiu ao túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E foi isso que aconteceu. E Lázaro saiu do sepulcro e veio para fora. Evidentemente que fica mais clara ainda essa questão, que nos dá a entender, pelas evidências bíblicas, de que Jesus não chamou Lázaro do céu para a terra, mas sim da sepultura. E é isso que Jesus um dia vai fazer com todos os mortos, que uns vai surgir para a vida eterna e os outros vão surgir para a morte eterna em tempos diferentes. Ok, amigo? Então, muito bem, vimos aqui que a Bíblia, com essa ordem de textos, com estas provas, com essas evidências bíblicas, fica claro que o morto não vai para outro lugar, senão para a sepultura, tanto os justos como o injusto. Portanto, também os mortos não sabem coisa nenhuma. Portanto, fica aqui convite para que tudo que nós fizermos, que devemos fazer de bom nesta vida, devemos fazer enquanto estamos vivos, porque quando morremos não existe mais ações, não existem mais obras. Ok? Então, terminamos esse estudo. Desejamos que seja importante, que seja esclarecedor para você ou para vocês, meus amigos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.